Oi, gente, eu sou Simone, sou convidada da Iris aqui no Lado de Lá. E eu tô aqui para contar uma experiência para você que aconteceu na minha vida. E se eu lembrar de outra também vou contar. Mas eu vou contar de uma que me impactou bastante. E eu sou do Brasil, vivo aqui na Suíça há 28 anos, né? E isso que aconteceu foi lá no Brasil, né? Eu tinha 17 anos, eu tive uma filhinha, né? E, infelizmente, ela teve um problema de saúde, era inverno lá no Brasil, e ela veio falecer, né? Ela tinha 2 meses e 8 dias. Okay. E a gente morava no interior do Rio de Janeiro, bem longe. E eu sempre fui uma pessoa, desde que eu, de criança, né, eu ia na igreja, sempre acreditei em Deus, né? Eu acho que Deus me trouxe nesse mundo para amar Ele, né? E a menina tinha ficado doente num domingo. A minha mãe e meu pai levaram ela para o médico, né? Eles deram um remédio para ela, trouxeram de volta. Na segunda-feira, era uma segunda-feira, meu pai e minha mãe foram trabalhar, eu fiquei com ela. E ela começou a ficar roxa, né? E aí eu corri com ela no hospital, né? E nesse momento que eu tava indo pro hospital com ela, eu vi que ela fechou os olhos, né? Ela tinha acabado de falecer nos meus braços. E aí eu entrei no hospital, a médica ainda tentou, mas depois que eu vi a médica cobrindo ela toda, eu já sabia que ela tinha falecido. Então eu saí dali muito, muito desesperada com a minha prima. E a gente foi... Naquele tempo não tinha telefone, a gente não tinha um tostão pra parar no orelhão e ligar, né? Eu precisava falar com meu pai, não tinha. Então eu tive que pegar o trem, pedir dinheiro para as pessoas na rua e fui. Assim que eu entrei dentro do vagão do trem, tinha uma moça, uma senhora escura, do cabelo preso, ela era crente. E aí ela tava assim, com a mão assim, e assim que abriu, ela falou assim: minha filha, eu tava esperando por você. Isso que aconteceu foi da vontade de Deus. E Ele quer que você saiba que Ele sabe que você tá sentindo uma dor muito forte, mas só o tempo vai amenizar, e eu tô aqui para te dar um abraço a mando dele. Vai ficar tudo bem. Isso veio para fazer parte da sua experiência, né, de vida. E ali, né, a minha prima falou: gente, como pode? Você conhece ela? Eu falei: não, eu não conheço. Não conheço. Aí depois, hoje eu penso, né, que eu fui muito merecedora, né, de Deus estar ali usando aquela... Eu acho que o abraço foi dele. Eu acho que ele que entrou ali no corpo daquela mulher e falou: olha, teve que ser assim. Você está muito jovem para sentir certas dores, mas hoje eu vejo que se não fosse aquela dor ali de perca, eu não seria essa Simone que eu sou hoje, né? Eu tenho muita força para seguir adiante, porque eu sempre penso que esse momento foi o pior da minha vida, né? E passou muito tempo, né? Depois eu não conseguia ficar mais grávida, né? Não conseguia ficar mais grávida do meu ex-namorado lá do Brasil. E aí eu achava que eu tinha um problema, né? Porque eu não podia ter mais filho. Aí depois a gente terminou, eu conheci o pai do meu filho, vim para a Suíça, né? E aí, um belo dia, depois de 2 anos de casada, eu comecei a ficar enjoada, né? Certas coisas que eu gostava de comer, não queria, né? E aí eu estava desconfiada que eu estava grávida, né? Ai, gente, eu vou chorar. Chora? Não tem problema. Aí, nesse momento, eu fui comprar o teste de gravidez. E aí deu positivo. Eu estava grávida do Felipe. E aí foi, assim, muito forte, porque eu achei que foi um presente de Deus. Ele me deu o Felipe. Apesar que o Felipe me deu um pouco de trabalho também, mas eu nunca esqueço, né, que ele me deu, depois de novo, um filho. E aí estava concluído, né, estava concluído o que Deus tinha para mim, né?
Eu acho que Deus queria que eu tivesse um filho dentro de um casamento, que tivesse um pai, né, que eu tivesse uma família. E graças a Deus o meu filho tem um pai certo. Mas eu tenho muito carinho, né, pela minha filha que faleceu, né? Você tem dado o nome a ela? Sim, Como é? Daiane. Daiane, né? Daiane. E aí, hoje ela estaria mais velha que a Paulinha, né? Que é a filha da Patrícia. Aí você fez o enterro dela quando você vai no Brasil? Sim, não, agora não, porque já tem mais de 30 anos, já não tá. Mas eu lembro do número da capelinha dela, né? Mas aí, depois eu fiquei muito feliz, né? Que eu fiquei grávida, né? E aí, só que tinha aquela coisa, né? Do Felipe. Eu sempre quando ele tá dormindo, eu sempre ia lá olhar, né? Eu não gostava que ele dormisse sozinho, né? Ele dormiu muito tempo com a gente, porque eu ficava naquela coisa assim, será que ele vai, né? Mas deu tudo certo, ele tá aí firme e forte, lindo, maravilhoso. E foi isso, eu acho que isso foi uma experiência bem assim, né? Que Deus... e outra coisa, né? Logo depois a minha irmã ficou grávida, né? Foi? Sim, e aí ficou grávida da Paula. E isso também confortou muito o coração da gente, né? Que a gente estava muito triste, né? Que eu tinha perdido a menina. E um ano depois, quase 2 anos, porque 9 meses de gravidez, né? Um ano depois nasceu a Paulinha. E aí deu para, né, para dar aquela aliviada na alma da gente, na ferida, né? E depois, uma grande surpresa, que eu pensava que eu não ia poder ter mais filho, né? E eu tive, né? Graças a Deus eu tenho um filho aí, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. E é isso, gente. Eu acho que essas experiências, né, são presentes de Deus, né? E eu acho que isso é a felicidade, a gente estar aqui na Terra e poder viver os sobrenaturais de Deus. Ele mostrando o lado espiritual, a gente assim, ó, carne e osso vendo. Aí, gente, tem outra aqui. Eu tinha discutido com meu filho, né? Aí meu filho falou assim: você é muito chata, mãe. Cuidado para você não ficar sozinha na sua vida, das pessoas te deixarem, né? Que esse estresse da Suíça de trabalho, a gente fica mesmo irritada, né? E aí eu fui trabalhar, era um domingo, eu estava lá limpando o escritório do advogado, e aí eu comecei a lembrar do que meu filho tinha falado, né? E aí eu falei assim: ai, Deus, não me abandona. Eu posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. E aí, de repente, que eu virei assim, em questão de segundo, eu vi um ser atrás de mim, enorme, e umas coisas assim, balançando as vestes, e aí eu fui virando e vendo que ultrapassava do teto do escritório, né? E aí me deu uma tremedeira, né? Eu quase tive um infarto do coração, uma tremedeira, as pernas ficou bamba. E aí eu escutei uma voz assim: você não está sozinha. E aí eu vi um anjo, né? Só que eu não vi ele por inteiro, mas vi até aqui dele, né? A ponta da asa, né? E ali eu chorei, agradeci a Deus, né? Foi uma coisa muito forte, né? Mas eu vi um anjo incompleto, mas eu já vi. Anjo existe. Sentiu a presença dele. Sim, sim. E também, assim, também já passei por experiência, né? Vivi no Rio de Janeiro, né? No Morro do Andaraí, e ali tinha muita guerra de tiroteio, né? De facção. Então, uma vez eu estava saindo da padaria, né? E faltava pouco, parou um carro na rua, na frente, do lado de um rapaz, e ele tirou a pistola e atirou no homem. Eu vi o fogo da pistola, né? E faltava pouco para mim estar ali naquele mesmo lugar, né? O interessante é que em cima dessa padaria morava uma colega minha da escola. E ela apareceu na janela e me chamou. Aí eu falei: desce. E aí, quando ela desceu, que a gente começou a conversar, aconteceu isso. O carro parou do lado até um irmão do amigo meu da escola e atirou nele. E a gente viu o fogo da pistola, então eu vi que ali foi um livramento, naquele momento, né? Então, também fiquei muito agradecida por isso, né?
Já tive outra, já lembrei de outra coisa também. Outra também. Então, gente, eu morava aí nesse lugar, lá no Morro do Andaraí, no Rio de Janeiro, e tinha duas vizinhas, né, que implicava, né, com a minha mãe e com uma outra vizinha, né, que a outra vizinha era cunhada de uma delas, e era assim, as duas contra as duas, né, e no lado na frente da janela que a gente morava tinha uma laje, e essa moça de baixo falava que a gente nunca podia subir ali na laje dela, né, e quando a gente subia ela virava o cão, né. Aí uma vez a gente subiu, que meu irmão queria soltar pipa, e ele foi soltar pipa na laje, ela virou bicho, aí eu peguei um papel, xingando ela todinha, assinando como se fosse amiga dela. E eu tinha o quê? 10 anos. Só que essa amiga dela era mãe de santo de um terreiro de macumba. E tinha lá os rituais dela. Aí, à noite, quando minha mãe chegou, elas vieram conversar com a minha mãe, perguntando, mostrou o bilhete, que isso é coisa de criança, aí minha mãe perguntou se alguém tinha feito aquilo, eu disse que fui eu. Falei, fiquei com raiva, porque vocês brigaram, xingou a gente todinho, né? Aí, tudo bem, eu fui dormir. Então, quando eu dormi, eu vi que o meu quarto inteiro estava rodeado de rosas pretas. Eu estava com febre, com mais de 40 graus. Eu vi o Satanás na minha frente, com um garfo, e os espíritos tudo em volta. Fiquei com uma febre muito forte. E a minha mãe, que também é uma pessoa espiritualizada, ela logo soube que talvez essa senhora ali fez alguma coisa, né? E aí depois a minha mãe procurou um lugar pra gente mudar, né? Que a gente não ia ficar mais ali, né? E aí a gente saiu de lá. Mas eu tive muito essa alucinação, né? E uma febre muito forte. E aí eu falava com a minha mãe, a senhora não tá vendo? Ela, não tô vendo. Eu falei, mãe, tem espírito debaixo de mesa, tem um espírito sentado em cima da mesa, tá cercado aqui. Eram pretos como eram? Era formas, assim, feito véu. Tipo sombras. Sim. E ele tava com um garfo na mão, na minha frente. E aí a gente vê... Não foi a coisa que foi embora logo, não. Durou. Foi uma noite. Eu consegui chamar minha mãe numa hora, né? Que eu tava suando, né? Tava com febre. E eu falava, mãe, tem o Satanás aqui dentro. Tá na minha frente. Coitada da mãe. E eu falei, mãe, quanta rosa preta. O quarto tava assim, ó. Cheio de rosas pretas. Isso foi uma coisa assim, bem diabólica. 10. Meu Deus. Assim, a gente vê o nível da maldade de uma pessoa, né? Criança de 10 anos. Meu Deus. E uma coisa de briga de vizinho, né? Então você imagina que naquele tempo já era assim. Imagine hoje, né? Hoje eu acho que ela tinha me degolado. Assim, no tempo de que eu ia pra igreja, né? Tudo isso eu sempre tive, assim... pelo lugar que a gente morava, era muito perigoso. A gente já passou por debaixo de tiro, né? A gente também morou nesse lugar que a minha filha, que eu vivi, a casa que a gente morava era alugada da prima do meu pai. E o marido dela tinha feito alguma coisa com um policial. Como é que chama hoje? É esse policial que é fora da lei. Antigamente chamava de mão branca, mas o miliciano. Né? E aí a gente estava dormindo, de repente bateram na porta. E eles falaram, procurando pela prima do meu pai, pelo marido, né? E eles falaram assim, a gente sabe que vocês são parentes dela. Aí minha mãe, com muita coragem, meu pai perdeu a voz, né? Mas a minha mãe, meu senhor, aqui não tem ninguém parente não, a gente realmente alugou a casa dela, mas a gente não é parente dela. Ele falou assim, ó, eu vou voltar aqui de cara lavada e vocês vão me dizer onde que eles estão morando. Porque aí a gente começou a chorar, ele falou assim, mas eu podia agora dar uma metralhadora por essa porta e matar vocês todinho. E aí, no outro dia a gente foi embora. Porque depois a gente descobriu que o marido da prima do meu pai tinha matado o pai do miliciano. E aí ele queria fazer justiça, né?
Só que ali também foi um livramento de Deus, né? Oxe, com certeza. Ali a gente conseguiu escapar. Também foi um grande livramento, né? Foi assim, a gente escapou, né? De um assassinato, né? Aquele assassinato que tinha na capa daquele jornal Povo do Rio de Janeiro, né? Família exterminada na Baixada Fluminense. Hoje a gente ri, mas não passava nem uma agulha. Então, gente, eu sou Simone, vim aqui a convite da Iris, agradeço aí todos vocês por ter assistido o vídeo e eu quero convidar vocês também, que eu tenho um canal no YouTube que já tá largado, só que agora eu tô ressuscitando ele, que tem o meu nome, Simone Sarinho, tá bom? Eu vou começar a fazer alguns vídeos e vou postar lá, né, pra passar um pouco das minhas experiências, né, dar uns insights para vocês também, ajudar na evolução de vocês, né? Que a gente nem sempre só tem que receber, a gente também tem que contribuir na vida do outro. Então, se vocês quiserem, podem passar lá para assistir um vídeo. Tem já uns vídeos lá, viu? Que de repente vai ajudar. E é isso. Isso é assim a vida, né? A gente vivendo... são dois mundos, né? O físico e o sobrenatural, né? E a gente, um jeito ou de outro, cada um passa por uma experiência dessa sempre, né? Então, obrigado e volte sempre aqui no canal da Iris, tá?